Bubu, tira esse Bubu. Oi, lindezas, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo muito esperado, por mim principalmente, né? Então, nesse vídeo eu vou contar pra vocês como eu fiz pra fazer a Luna dormir a noite inteira. Então, se você quer saber como foi esse processo, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, eu vou logo avisando a vocês que o vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, mas porque isso foi um processo mesmo, então eu vou contar a história toda desde o início pra quem não acompanha meus vídeos, tá bom? Então, gente, desde que eu tava grávida, eu lia muito sobre vários assuntos de maternidade, de como cuidar dos bebês e tal. E uma das coisas que eu lia bastante era sobre como fazer o bebê dormir. Então eu acompanhava muitos blogs, muitos canais daqui no YouTube mesmo de mamães, e todo mundo falava que o ideal não era você ninar o bebê e colocar ele no berço quando ele estivesse assim no sono profundo, você colocar ele no berço e ir embora. E agora eu vou explicar pra vocês por que não é legal fazer isso, como muita gente fazia antigamente. Bom, o nosso sono e o sono dos bebês são divididos em ciclos. O sono dos bebês dura... o ciclo do sono deles é um pouco menor do que o nosso. Então eles acordam, tem um leve despertar a cada 1 hora, mais ou menos. Isso varia de bebê para bebê, óbvio, como todas as outras coisas, né, gente? Mas sim, então a cada 1 hora o bebê tem um leve despertar. E o que acontece nesse leve despertar? Se ele vê que as condições que ele está nesse momento são diferentes da que ele estava quando ele foi adormecer, então ele vai ficar assustado. Por exemplo, você estava ninando o bebê, ele achava que estava com você e ele acorda no berço, num lugar escuro, sozinho. Então ele vai chorar. E aí você vai ter que ir lá acudir ele, certo? Então, gente, o ideal é você fazer com que seu bebê aprenda a dormir sozinho. Porque aí, nesses momentos de despertar, ele vai acordar sim, mas ele vai ver que ele está no mesmo lugar e ele vai conseguir dormir sozinho novamente, não vai chorar para você ter que ir lá ver ele, certo? Bom, isso eu já sabia desde quando eu estava grávida. Então, logo quando a Luna nasceu, eu não queria ficar muito ninando ela nem nada. Eu queria deixar ela no berço para que ela se acostumasse a ficar lá, para não ser aqueles bebês que só dormem no colo, que tem que ficar balançando. Mas o que acontece, gente? Logo no início, quando o bebê nasce, você recebe muita visita. E aí todo mundo quer fazer o quê? Pegar o neném no colo. E o bebê, assim, logo recém-nascido, ele dorme muito. Então, com tanta visita, com todo mundo pegando o neném no colo, balançando, ninando, ele vai dormir e vai acostumar com isso. E foi o que aconteceu. Então, ela acostumou sim a dormir no colo e chegou num momento, assim, quando ela era bem pequena ainda, que ela só queria dormir balançando e segurando a mão dela. Então, gente, com isso, quando ela fez, acho que ela tinha uns 4 a 5 meses, não, uns 5 meses eu acho, eu contratei uma consultora de sono, que eu vou deixar aqui no box de descrição os dados dela para quem tiver interesse. Foi muito legal mesmo. E ajudou bastante, assim, principalmente com informações e tal. Então, vale muito a pena, se você estiver aí louca, desesperada, precisando dormir, vale a pena contratar uma profissional que entenda mais sobre isso pra te ajudar, tá bom? Como a Luna já estava muito acostumada a dormir no colo em pé, a gente tinha que ficar em pé balançando. Se eu sentasse, ela chorava. Então não bastava só ficar no meu colo, eu tinha que ficar em pé, balançando e segurando a mão dela, pensa só. Aí o que ficou acertado foi que eu iria aos poucos, quando ela estivesse começando a pegar no sono, eu ia sentar. Aí no início ela chorava um pouquinho, eu levantava, balançava um pouquinho, quando ela começava a fechar o olho assim, ó, gente, eu sentava de novo. Até que ela acostumou a dormir comigo sentada. Já melhorou bastante, né?
Depois disso, gente, o próximo passo foi colocar ela no berço quando ela estivesse adormecendo, para que ela conseguisse dormir sozinha no berço. E isso funcionou por um tempo, só que aí acabou que ela conseguiu dormir sozinha, mas eu tinha que estar no quarto ainda, tá, gente? Então, eu ficava no quarto dando a mão pra ela, eu sentada na cadeira do lado do berço, eu ficava dando a mão pra ela, e quando ela tava quase adormecendo, eu tirava a mão e ela dormia. Isso durou algum tempo, até que aconteceram algumas coisas, tipo, ela ficou doente, coisas do tipo, que eu não lembro mais com detalhes, mas eu sei que ela ficou doente, depois ela teve catapora e com isso piorou tudo, gente. Porque o que foi que aconteceu? Com isso ela tava numa época muito gripadinha, e aí teve a catapora também, e aí eu vim dormir no quarto dela, porque ela tava acordando de hora em hora. Então eu não tava dando conta, e eu achava que se eu viesse dormir aqui no colchão do lado no quarto dela, eu ia conseguir descansar mais. Só que, gente, não façam isso. Eu sei que no momento do desespero dá vontade de fazer algumas coisas, tipo colocar o bebê na cama, coisas que você não faria, que assim, eu falava que eu nunca ia dormir com ela na mesma cama, que eu queria acostumar ela no berço, e eu acabei fazendo coisas que eu disse que eu não faria, entendeu? São nos momentos de desespero mesmo, mas assim, eu aconselho que vocês não façam, porque um vício é muito mais difícil de tirar depois, né? Se você faz uma coisa assim, basta uns 3 dias fazendo isso para o bebê se acostumar e não querer voltar mais. Então, se você botar, vou colocar ela pra dormir na minha cama só hoje. Aí você bota hoje, aí bota amanhã, bota depois. E aí ela não vai mais querer voltar, gente. Então, permaneça firme e forte no que você quer. E não fique assim nesse desespero, porque uma hora passa. Então, voltando. Eu tava aqui dormindo no quarto dela, no colchão. Nesse momento, ela já tava dormindo na caminha no chão, na cama Montessori. E eu colocava o colchão do lado dela. Então a gente dormia juntas, né, gente? Só que isso não estava funcionando mais, porque ela se mexia, eu acordava, qualquer coisa assim, sabe? E eu acabava acordando ela em horas que ela não deveria acordar, porque eu fazia algum barulho ou coisas assim. Então eu tava desesperada pra conseguir voltar pro meu quarto. Até tem essa questão também, né, gente? Eu queria voltar a dormir no meu quarto com o Mikael e tal. Então eu tava desesperada, querendo urgentemente uma solução. E eu tentei várias coisas, gente. Eu tentei aquele método da cadeira, que a cada dia você vai se afastando um pouco da cama. Só que tem essa questão que ela dorme na cama no chão, gente. Não é no berço. No berço, eu acho que as coisas são mais fáceis pra você fazer alguma coisa desse tipo. Porque no berço ela tá ali, ela não vai sair. E na cama, ela sobe e desce na hora que ela quiser, gente. Então, se eu chegasse um pouco mais para trás no dia seguinte, se eu ficasse um pouco mais distante, ela levantava da cama e ia até onde eu estava e deitava no meu colo. Então, também não estava funcionando. Até que um dia eu assisti um vídeo da Marcela Ela Diniz, o canal dela. Eu vou deixar aqui também na descrição. O canal dela é muito bom, gente. Ela tem várias dicas bem legais. Então eu vi esse vídeo, que eu vou deixar na descrição também, que era sobre ela falando como que ela fez pra a filhinha dela, Olivia, dormir a noite toda. E ela falou que a Olivia mamava ainda e ela achava que era por isso que ela não conseguia dormir a noite toda. E eu vi que isso também estava acontecendo com a Luna. Embora ela não mamasse, ela tomava 2 mamadeiras ainda durante a madrugada. E chegou um momento que eu tava vendo que ela não tava tomando a mamadeira porque ela tava com fome. Porque ela queria, assim, ela acordava meia-noite. Aí se ela acordasse 2 horas da manhã, ela queria ficar chorando e queria mamadeira de novo. Então não era fome, gente. Tinha passado 2 horas só, entendeu? Eu comecei a ver que isso era um vício dela, que ela tinha associado a mamadeira à hora de dormir. Tá gostando aí, mano? E aí, o que foi que eu fiz, gente? Eu tentei várias coisas, na verdade. Tá
aprontando, não é? Eu vou lhe dar um beijo. Eu vou lhe dar um beijo. Faz carinho, mamãe. Faz carinho. Faz carinho. Ai, que linda, mais linda, meu amor. Uma das coisas que eu tentei logo de início foi começar a diminuir a quantidade de leite que eu colocava na mamadeira. Então, por exemplo, se eu desse 180, então amanhã eu dava 150, depois 120, ia tirando de 30 em 30 pra ver se ela conseguia, assim, parar, né? De mamar e dormir a noite toda. Só que aí também chegou num ponto que ela ficou querendo mamar mais ainda, sacou? Então eu, tipo, parei de fazer isso. Então, gente, chegou um dia que eu não tava aguentando mais essa situação e que eu falei pra mim mesma que eu ia resolver isso de alguma forma, que eu ia voltar a dormir no meu quarto e que ela ia dormir sozinha. Eu acho assim, gente, que isso parte muito da nossa decisão, entendeu? Eu acho que você tem que decidir o que você quer fazer, porque se você ficar assim, não sei, tipo, acaba que você tá sofrendo muito mais do que o seu bebê, entendeu? Então eu acho que assim, decida o que você quer fazer e siga em frente. Então eu decidi que eu ia fazer ela dormir sozinha. E aí nesse dia, na primeira soneca dela, eu fechei a janela, fechei a cortina, coloquei ela na cama, conversei com ela. Eu acho que isso é muito importante. Você precisa conversar, mesmo você achando que eles não entendem, eles entendem muito mais do que a gente pensa, sabe? Então eu conversei com ela, falei que a partir de hoje que ela ia dormir sozinha, que ela ia descansar e que eu ia ficar olhando ela pela babá eletrônica. E aí eu mostrei a babá, eu liguei e mostrei que eu tava vendo ela por ali e tal. E ela ficou olhando assim, fixo, não falou nada, não gritou, não chorou nem nada. Aí eu dei um beijinho nela, eu falei, filha, agora você vai descansar e quando você acordar a gente brinca de novo. Fechei a porta do quarto e saí, gente. Ela chorou, mas não durou nem 3 minutos, gente. Ela chorou uns 3 minutos e dormiu. E a partir disso, eu tenho feito assim todos os dias. Nesse mesmo dia, na segunda soneca dela, que é pela tarde, ela já não chorou mais. E nem de noite também foi a mesma coisa e ela não chorou. Então, as sonecas dela tava demorando umas meia hora, 40 minutos pra conseguir botar ela pra dormir ninando, sabe, gente? E aí agora ela dorme em menos de 5 minutos, ela já tá dormindo. Então, nossa, foi uma mudança e tanto na minha vida, assim. Melhorou bastante. E, assim, é uma coisa que, querendo ou não, afeta o seu humor, né, gente? Porque você não dorme durante o dia, você não dorme durante a noite. Então, sem dúvidas, isso, assim, foi uma melhora absurda na minha vida. Então agora eu vou falar sobre algumas coisas que ajudam, né, a fazer o bebê dormir sozinho. Primeiro é você, desde pequenininha, gente, estabeleça com ele, ensine pra ele o que é dia e o que é noite. Então, durante o dia, eu fecho, sim, a cortina, mas não fica tão escuro quanto fica de noite. Você deve manter os barulhos normais da casa que acontecem de dia, porque se você fica deixando o bebê todo isolado, no escurinho, assim, qualquer barulhinho vai acordar ele, gente. Então, ele tem que saber que de dia tem barulho de máquina de lavar, tem barulho de vassoura, enfim. E de noite é silêncio total, é hora de dormir a noite toda. A segunda coisa muito importante, gente, eu acho que fundamental, é você criar uma rotina de sono com seu filho. Então fazer eles dormirem sempre na mesma hora e de noite você dá um banhozinho relaxante, conta uma historinha, bota na cama, dá o beijinho, boa noite e sai do quarto. E assim, gente, com a Luna só funcionou eu saindo do quarto, porque se eu ficasse, ela ia onde eu estivesse. Se eu afastasse, ficasse perto da porta, ela ia até a porta. E eu saindo do quarto, não, ela conseguia relaxar, fechar o olho e dormir sozinha. Então eu acho que varia de bebê para bebê, sabe? Porque eu já ouvi muitas mães falando que conseguiu fazer o bebê dormir assim, com essa técnica da cadeira que eu falei mais cedo, né? Que você vai afastando, cada dia você vai ficando mais distante. Mas com ela não funcionava, só funcionou realmente eu saindo. E se eu voltasse no quarto e ela me visse, ela chorava, gente. Então eu tinha que ficar realmente afastada, olhando só pela babá.
Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de deixar seu positivo clicando na mãozinha que tem aqui embaixo, tá? E se inscreva no canal também, pra você ficar sempre ligadinho quando eu postar vídeo, porque agora tem vídeo toda quarta. E às vezes eu posso até postar outros vídeos fora desse horário, assim, vídeos extras. Então se inscreve pra você não perder nenhum, mulher. E também deixa aqui pra mim nos comentários se vocês têm bebê em casa, como que é a rotina de sono de vocês, se seu bebê dorme a noite toda, tá bom? Que eu quero muito saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!